noite. Quer dizer, boa noite aqui pra mim, não sei como é que tá o dia de vocês. Mas vamos lá, parte 2 aqui do vídeo. Falamos um pouco dos princípios da ideia da Gestalt, porque ela pensa diferente do behaviorismo, que Gestalt terapia não é a mesma coisa que psicologia da Gestalt, e que o foco aqui é o teórico da Gestalt terapia Fritz Perls. E agora na parte 2 vou colocar de maneira bem abrangente os principais conceitos do Perls a respeito da conscientização, que é algo primordial em Perls. Mas aí tá, desta conscientização que você vê a ideia do todo, né? O todo é mais do que a soma das partes. Você vê que para chegar à ideia de conscientização precisamos falar sobre o organismo como um todo, a ênfase no aqui e agora e a preponderância do como, sobre e porquê, ok? Esses são os principais conceitos de Perls. Vamos lá, como falei antes. Na visão da Gestalt não existe separação, é tudo integrado. O organismo é um todo. Perls considerava o organismo integrado em seu funcionamento. Não há separação entre mente e corpo, interno e externo. E no encontro entre duas pessoas há um limite, uma relação fluida, ritmo de contato e afastamento. Perls percebia que o neurótico não tinha a compreensão de limite. Vamos falar agora separado? Vamos lá de novo. Para Perls, como falei antes, tudo está integrado, gente. Tudo está integrado. Mente e corpo não são separados. A mente e o corpo estão associados. É por meio do cuidado da minha mente, logo eu cuido do meu corpo, ou eu nego de cuidar, e assim vice-versa. Eu sou algo integrado. Muitas das vezes, nos nossos campos da área da saúde, temos uma tendência de fazer separações para poder organizar um foco, um trabalho focal. Na visão de Perls, não é isso. Independente de você estar trabalhando foco, algo focal, você não deixa de atender a pessoa. Então, muitas das vezes, como falei antes, você quebrou a perna, não é a perna, é você. Ou, como você cuida do seu corpo, melhor, não é do seu corpo, como você cuida de si mesmo, até mesmo na parte o que externa do seu corpo. Então, interno e externo tem muito a ver com isso. Como você trata a ti mesmo, como você cuida de ti mesmo, tanto internamente e integrado ao externo. E se a gente perceber bem, a visão dele realmente não é um bicho de sete cabeças, na minha opinião. Não, para mim não é. Um exemplo, o que você ingere do seu organismo, de alimento no seu organismo, apesar de você estar aliviando uma vontade, uma necessidade alimentar, como essa entrada desse organismo que vai se integrar com o tempo em ti, repercute em você? Você que se alimenta, seja lá de que forma, como isso integra, forma o seu corpo? Como é teu entendimento mental? Ou qual é o nível de consciência? Claro, nesta não quer dizer que a ideia de integralidade que significa que você está integrado com as pessoas de maneira não separada. Não é isso. O Perls, ele colocava, havia sim contatos, a gente realmente é um ser sociável que precisa de contato humano, é da nossa sobrevivência, é uma necessidade de sobrevivência. Mas ele percebe o seguinte, que precisamos aprender a ter a ideia do limite. O limite do que eu sou para com quem está ao meu lado, quem está diante de mim, seja o ambiente, seja a pessoa, porque nós temos encontros. Neste exato momento, você que está aqui assistindo, você está tendo encontro indireto comigo. Você está aqui assistindo a aula, tudo mais. É o momento. Vai ter um momento que acabou a aula, não tem mais sentido para você. Você vai retomar a tua vida com outros momentos. Você pode estar com a tua família, você pode estar querendo estar no seu trabalho, ou você vai agora no momento estar descansando, dormindo, seja o que for. Há um momento de uma coisa que precisa dessa relação fluida, de ter um ritmo de saber o momento também de contato e o momento de afastamento. Um exemplo, né? As pessoas que, se a gente pegar aqui as grandes figuras da filosofia ou da religiosidade mesmo, quantas vezes tinha momentos que Jesus Cristo, tinha contato com seus apóstolos, mas havia momentos que ele queria se desligar naquele momento para poder meditar e passar dias no deserto para poder meditar.
É a ideia do quê? Do limite. Ou, se você pegarem bem a filosofia do Sócrates, tinha um momento que ele estava com seus estudantes, ensinando-os, o Platão, mas tinha momentos que ele queria pensar a respeito de algo, estar aberto a novas experiências, pensar a respeito de algo. E, claro, uma série de situações. Ou vocês mesmos que, apesar de estarem com família e tudo mais, tem momentos que, não, quero ter um momento só para mim mesmo. Esses momentos cruciais só para ti mesmo, você vê que é o que o Pius está dizendo que precisamos ter um encontro, mas também saber que há um limite nesse encontro, né, para que a relação seja fluida. Eu não sou você, você não sou eu. A gente somos duas pessoas num momento de encontro que vai ter um momento que vai ter o afastamento. Tanto é que, fiquem à vontade, não sei se vocês sabem, mas existe um poema, tipo um hino da Gestalt sobre esse encontro. Eu acho bem bacana, bem interessante a proposta do poema. E Pius percebeu o seguinte, que as pessoas com maturidade emocional, maturidade psicológica, têm essa habilidade não só de integrar, como também de reconhecer os limites das relações. Pius vai perceber que o neurótico, olha, perceba bem, o neurótico veio da psicanálise. Ele não nega que existe neurótico, tem neurótico. O neurótico tem uma dificuldade em compreender limite. O neurótico tem dificuldade de compreender limite. O quanto ele sabe o que é dele, que é do outro. Será que ele sabe muito bem que aquilo que ele está sendo tomado realmente é dele? Será que ele está mais ocupado em apenas focar no passado e esquecer do presente? Ou está focando demais no futuro e esquecendo a importância do presente? Ok? Então, um dos princípios para a ideia de conscientização, temos aqui, ó, um deles, o organismo como um todo, tá bom? Passando agora para ênfase no aqui e agora. A importância da autopercepção no presente e imediato que o indivíduo tem de seu meio. Concentrar-se em seu presente, pois o passado é crônico e retornará, e o futuro pode ser uma lacuna para o presente, para... Eita, repetir aqui, para o presente. Vamos lá, eu vou falar de o que eu coloquei aqui porque me faz lembrar rapidamente, mas vou explicar direitinho. Como eu falei antes, uma das colocações do Fritz Perls, em relação à psicanálise, é essa olhar muito para o passado para trabalhar como se fosse a causa do problema do neurótico no hoje. Perls, ele considera o seguinte: passado já passou. Tentar vasculhar o passado não vai adiantar a gente poder resolver o que aconteceu no passado. Isso é fato. Passado fica no passado. Mas ele é crônico. O que quer dizer crônico? Ele permanece. Ele é contínuo. Ele está o tempo todo, vamos dizer assim, em constante funcionamento. Então, ele tem uma tendência assim de retornar. Se ele retorna, ele está no presente. Então, vamos focar no presente, trabalhar aqui agora esta sensação que essa pessoa passa desse estado crônico do passado, porque se eu trabalho com a pessoa se permite a se trabalhar na sua conscientização no aqui e agora, ela já está trabalhando esse passado que ficou em aberto. Ou seja, um exemplo. Vamos dizer que você esteja com um problema de um relacionamento com... Vou dar um exemplo aqui mais superficial possível para vocês entenderem. Vamos dizer que tem uma pessoa que esteja tendo problemas com sua esposa. E em determinado momento, no trabalho, em contato com as pessoas, ele vê que muito do que se chateia com sua esposa não é sua esposa em si. É, na verdade, com a figura da sua mãe, né? Respeitando uma base de Édipo, complexo de Édipo da psicanálise. Para o psicanalista, ele focaria bastante na ideia de que a mãe, né? É muito comum isso acontecer. Só que, pelo que eu vejo da aposta do Pius, para que trabalhar a mãe? A mãe está no passado. A situação é crônica em presente com a esposa. Trabalhe o que tem que se falar a respeito da esposa, das sensações que tem com a esposa, que ao trabalhar a relação dele com a esposa, a ideia do limite, a ideia das sensações, a ideia do que ele pode experienciar de novo para o seu amadurecimento, logo ele já está trabalhando a ideia da mãe no passado.
Deu para entender? E em relação ao futuro é o seguinte, a gente é muito preocupado com o nosso futuro. Não sabemos como é que vai ser o nosso futuro, né? Se vamos dar certo ou não, se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai ficar empregado ou não, se a gente vai ter comida ou não, se nosso filho vai... Uma série de coisas. E o Fritz aí percebeu assim, a ideia dessa ansiedade, desse nervosismo sobre algo do futuro que não está em nossas mãos. O Fritz Perls ele percebeu o seguinte, que o que é ansiedade, que envolve algo do futuro, é essa lacuna de não reconhecer que nós humanos não temos tamanho poder de controle para um futuro. Então, muitas das vezes você quer ter um futuro seguro demais, ansioso com o presente. E às vezes também as seguranças, busca por uma segurança, faz com que você adote mecanismos de defesa, aos quais Papios é uma negação para novas experiências. Muitas das vezes, por nossos medos, nossos receios do que podemos acontecer com o nosso futuro, queremos nos poupar, queremos evitar, e Pius ele coloca, essa ansiedade não é uma verdadeira ajuda. Se a pessoa podia estar aproveitando cada vez mais a experiência do aqui e agora, do porquê essa sensação, por que esses pensamentos tão incômodos que provocam tanto mal para a mente como o corpo como um todo, né? Vamos tentar respeitar bastante a linguagem do Pius, como um todo, que a pessoa não está focando no que deveria ser, que é justamente o aqui e agora como um entendimento de se permitir novas experiências, novos entendimentos, novas configurações que poderiam ser muito mais aproveitadas. Ok? Próxima parte, a preponderância do como sobre porquê. O como sobre porquê, mais uma vez, é um pouco de cutucada na visão de Peirce sobre a psicanálise, né? Como vocês já perceberam, o psicanálise trabalha muito sobre o porquê, né? O porquê das coisas, a causa, a causa, a causa, a causa. Não só isso, mas também, não só na psicanálise, mas também diretamente com o behaviorismo. O comportamento que aquela pessoa teve foi por conta de um determinado estímulo externo antecessor a este comportamento. Não, a pessoa está em neurose porque ela passou por um momento X na vida dela que o complexo de édipo dela não foi tão elaborativo assim. Pius, ele prefere a preponderância do como e sobre. Como é o estado que a pessoa está sobre algo. E evita muito por quê. Porque muitas das vezes, como eu já tinha comentado antes, o Pius ele coloca o seguinte: na vida, tudo tem sua causa. E pode ser inúmeras. E o foco do Pius está no estado que a pessoa se encontra, no que a mesma passa e compreende a sua experiência. Por quê? Todo elemento tem suas causas. E essas causas são causadas por outras causas. Então, tentar enumerar, tentar buscar os porquês, não adianta. O melhor é saber como a pessoa está, no que a mesma está passando e como ela própria pode compreender sua experiência. Então, eles três juntos formam, mais do que a soma das partes, né, a ideia da conscientização que o Pius defende, ou seja, compõe, na visão da conscientização, esses três. Ou seja, o todo é mais do que a soma das partes, que é o conceito principal do Pius. Porque o Pius aposta da seguinte maneira, que vivemos no objetivo de ter um crescimento em expansões diárias de autoconsciência. Ok? Ou seja, se eu tenho uma noção do meu corpo como um todo, do que eu sinto, do que eu percebo, de integrá-lo, de cuidá-lo, tem a ver muito com minha autoconscientização. Se eu desenvolvo da melhor maneira possível meu aqui e agora, do porquê estou passando por isso, do porquê está acontecendo isso, porquê eu estou focando tanto no passado, porquê eu tenho tanta ideia do futuro, é uma conscientização. Como também a ideia do
como está sendo a minha experiência, como eu estou entendendo tudo. Mais uma vez, a conscientização. A conscientização para Pius é o quê? Um processo de crescimento e expansão das áreas da autoconsciência. E o fator que inibe, todo fator que inibe o crescimento psicológico é a fuga da conscientização. Ou seja, perceba que Pius ele coloca duas pessoas aqui. Aquelas que buscam crescer e expandir a sua conscientização, que no descer o quê? Uma autoconsciência, que faz você refletir, pensar, cuidar-se e tudo mais, decidir algo, como também aquilo que inibe o crescimento, ele chamaria de fuga da conscientização, que para ele é o neurótico. É o neurótico. O neurótico é aquele que foge da conscientização. Ok, pessoal? Zonas de consciência. É outra parte também, né? O Pius também considerava zonas de consciência. Consciência de si mesmo, consciência do mundo, que, mais uma vez, viu, gente? Faz parte da ideia da configuração total. Mas é o que acontece? Zonas de consciência. Consciência de si mesmo, consciência do mundo, da relação com as pessoas, e a consciência do que está entre a relação do mundo e a consciência de si mesmo, que o Pius chamaria de zona intermediária da fantasia. Gente, não sei se vocês sabem, mas o conceito de fantasia foi desenvolvido por Freud. Como seria isso? Vou tentar explicar da mesma maneira possível, porque fantasia é um termo muito, mas muito abrangente. Vou falar de maneira muito superficial que possa ajudar. Da melhor maneira possível, mas acho que isso não é um garantidor de vocês poderem conhecer tamanhamente. Mas vamos lá. A ideia um pouco da fantasia tem a ver muito com a realidade psíquica que a pessoa está passando. Uma pessoa muito feliz, muito empolgada, como é que ela vê o mundo? Ela vê o mundo de maneira colorida, empolgante, uma aventura. Se uma pessoa passa por estados de muitos medos, muita fobia, como é que ela vê o mundo? Um grande perigo, correto? Uma ameaça. O que ela vai fazer? Evitar. Uma pessoa muito alegre, expansiva, vai querer se aventurar no mundo porque acha o mundo divertido. E uma pessoa depressiva? Qual é a coisa que mais comum de uma pessoa depressiva? É declarar que não tem gosto, não tem cor, o mundo é sem graça. Perceba essa realidade psíquica que faz o seguinte, né? A pessoa fala que o mundo é, mas você perceba que não é o mundo em si. É este momento de relação, né? De relação da pessoa para o mundo, em que neste entre, devido à consciência ou estado psíquico da pessoa, ela configura como se fosse do mundo algo que na verdade está entre ela e o mundo, que é um campo de realidade, de sensação que ela coloca a respeito das coisas. Deu para entender um pouco dessa ideia da fantasia? Espero que sim, viu, gente? Espero que sim. Vou torcer, viu? Mas, claro, olha as zonas. Consciência de mim mesmo. Você tem ideia de que você está bem? Você tem ideia de que nesse exato momento você não está bem, ou está com raiva, ou está chateado, ou está com dúvidas, ou está bem esclarecido? Essa ideia de você ter autoconsciência do que está acontecendo. Consciência de si mesmo. Ou consciência do mundo. Olha, eu estou aqui na minha consciência, mas eu percebo que o conflito que está tendo das guerras é por conta daquilo. Não tenho nada a ver com isso. Estou distante, não tenho nada a ver, mas eu percebo que é uma guerra que não foi de agora, foi de muito tempo, porque envolve coisas que não se tem uma causa específica. Ou, como eu vejo as mudanças do que acontece na política ou na família, sendo que eu estou aqui, né? E essa relação entre eu e a pessoa mais próxima, a relação que você tem com sua família, com o seu trabalho, com o mundo, né? E assim por aí vai. Espero que tenha ajudado melhor. Essa é a ideia da conscientização de Pius. Vamos lá. Os princípios são esses. E nós temos o que? A dinâmica. A dinâmica para Pius. Pius ele vai declarar que há um crescimento psicológico. Pius defende que a saúde e maturidade psicológica está muito associada à capacidade da gente emergir de nosso
de apoio e de regulação ambiental para um auto-apoio e uma autorregulação, que é o equilíbrio. Vamos lá. Pius defendia a saúde e maturidade psicológica como sendo a capacidade de emergir do apoio e da regulação ambiental para um autoapoio e uma autorregulação, que é o equilíbrio. O que quer dizer isso? Gente, a gente não consegue se desenvolver isolado no mundo. A gente, para ter uma oportunidade de poder amadurecer, de crescer, precisamos ter contato com o ambiente, nos regularmos com o ambiente por meio do que? Do aqui e agora, da relação do lado integrado, eu me reconhecer como organismo, como um todo, que estou em contato com o mundo, mas sabendo que existe um limite. Deste limite, eu faço encontros, mas também eu tenho saída desses encontros, e no meu aqui e agora eu posso ter muitas experiências se eu estiver disposto a passar por isso. E ainda mais de reconhecer como eu estou naquele momento. Então, este apoio, este contato ambiental, seja lá de que maneira, provoca em todos nós um momento da gente ter consciência, conscientização de nós mesmos. Olha aqui, ó, consciência de si mesmo, consciência do mundo e do consciência entre, né? Que envolve o quê? A autorregulação, o autoapoio. Eu consigo me autoapoiar, eu consigo me autorregular para buscar o equilíbrio psíquico. E que, claro, não vamos deixar de ter a consciência, passar por camadas que possam fazer a gente superar. Como falei antes, todo o negado do crescimento psicológico, da maturidade, tudo mais, para Pius, ele vai dar que é a neurose. Ou seja, para uma pessoa sair da neurose, ela tem que estar disposta a superar camadas que as pessoas mais maduras alcançam. Para ele, todo neurótico tem que passar por 5 camadas. A primeira camada do clichê e contato. Como a pessoa se envolve com o contato? Assim, gente. Você se encontra com uma pessoa e fala assim: Oi, tudo bem? Como é que você tá? Todo empolgado, né? Uma pessoa mais espontânea diz assim: Ah, tô bem. Como é que tu tá também? Ah, tô bem e tal. Bate um papo, brinca, sorri e tudo mais. Um neurótico que tá nessa camada mais inicial. Ah, sim, oi. É aquela resposta que se fecha. Não tem uma espontaneidade para o quê? Ter uma relação de regulação e apoio com o ambiente. Ele se fecha. Ele não se permite. Ele não se abre. Vamos dizer que a pessoa consiga fazer isso por meio do contato que ela está tendo com o terapeuta dela, ou com uma pessoa, seja lá o que for que. Você não precisa ser um terapeuta, né? Pode ser em si uma pessoa muito importante naquele contato, ou um trabalho que provoque nela um entendimento. Ela passa para a camada dos papéis ou jogos. A pessoa que finge assumir um papel. O que quer dizer isso, em outras palavras? É aquela pessoa que adota um ideal de comportamento em que ela tá mais para fingir do que ser realmente ela mesma. Às vezes tem pessoas que se comportam de maneira tão boa, no sentido de boa vontade, boa gente e tudo mais, que ela não se vê, não se vê como uma pessoa mesmo integrada, ela mesma, digna. Eu lembro de um exemplo de um contato, claro, eu não estava com Gestalt, mas posso pegar isso como exemplo. Eu lembro de um exemplo de um caso de uma senhora que eu fui atender, que ela estava muito chateada, muito incomodada, muito ansiosa, porque ela não queria admitir que ela estava com raiva da família. Foi a primeira e última sessão. Ela não manteve a primeira sessão porque ela estava tão angustiada de não querer reconhecer que ela estava com raiva da família, porque parece que a família a destratava, a desrespeitava, e ela aprendeu de maneira forçada e tentando conter e reprimir-se de que ela tinha que ser uma mulher prestativa e boa o tempo todo. E era errado ela estar chateada com a família, mesmo que ela no fundo estivesse chateada. Perceba, ó, jogo dos papéis. Está muito ligado a isso. Passou, superou isso, se reconhecer como ser humano que também pode se chatear mesmo, não tem problema nenhum. Ela não tem que assumir papel, ela tem que ser integrada, né? Porque papel é uma coisa externalizada. Cadê o interno aí, né?
a pessoa vai passar para a nova camada, né? O neurótico, que é a camada dos impasses, ou anti-existências. O contato com o vazio. Realmente, contato com o vazio quer dizer o quê? Não tem representatividade, não tem posição, não tem ideia. Reconhecer de que tem momentos que sim, vivemos em um determinado momento de vazio. Não vazio no sentido de algo ruim, uma atribuição de não sentido. Não sentido. Ok? E daí passamos para uma outra camada chamada de implosiva, ou seja, algo que implode. De fora, não sei se é implosiva de dentro de nós ou de fora para dentro. Eu agora vou dever um pouquinho. Mas é o implosiva no sentido de contato com a morte. Olha só, saímos do fingido jogos, passamos para anti-existência, ou seja, contato com o vazio, para uma ideia de finitude. Um fim, morte. Que vai ter um dia um fechamento, uma ideia de fim, fechamento da Gestalt. Na visão da Gestalt, cada um de nós tem uma Gestalt que está em constante configuração e experiência. E ele vai se fechar quando tiver a morte. E aí é uma provocação de, até chegar esse momento, como você pretende experienciar a sua vida? Por isso que é o que? O momento da camada implosiva. Superando isso, o neurótico vai ter a oportunidade de trabalhar o que? Camada explosiva. O assumir o verdadeiro self. A verdadeira pessoa. Olha só, gente, mais uma vez, ó. Self. Self, que está presente, como você já vem conhecendo no Jung, só que self para Jung é um arquétipo. Self também no Bandura, só que não é a mesma ideia, porque a ideia de Bandura é na parte de autoeficácia e autorreforço, uma ideia de cognição. Self no Rogers, que é a ideia daquele agente psíquico que faz a pessoa estar em constante desenvolvimento. Não deixa de ser tão longe da Gestalt não, viu? Eu percebi aqui uma certa similaridade, mas ainda tem suas diferenças, né? Porque enquanto esse agente está presente em todos nós na visão do Rogers, dá para perceber que um pouquinho da, da Gestalt vê que algumas pessoas negam, né? Mas, claro, eu não posso fazer uma tamanha aposta. Mas tem sim, Rogers e Gestalt estão mais próximos da ideia do que é um self, né? Então veja, camada explosiva, que é o alcance, é o verdadeiro self, a pessoa é capaz de experienciar e expressar suas emoções. Ou seja, olha toda a trajetória que a pessoa tem para o quê? Para experienciar, para superar-se e tornar-se uma pessoa o quê? Mais madura e saudável psicologicamente. Ou seja, gente, o neurótico nega a essa possibilidade. Tem que ter um trabalho contínuo e constante da parte do neurótico. Então, se de certo modo a figura do neurótico é uma figura que representa os próprios obstáculos do crescimento, quais são os mecanismos de defesa que o neurótico tem para ele não desenvolver esse crescimento e coloca como obstáculos? E, claro, no texto diz que está muito presente na segunda e na terceira camada. Qual é a segunda e terceira camada? A aposta aqui que seria o quê? A camada dos papéis e a camada dos impasses da anti-existência. Vamos lá, gente. Para Pius, ele vai colocar que o mecanismo de defesa neurótico que nega o seu próprio crescimento são esses quatro: introjeção, projeção, confluência, retro, retroflexão. Retroflexão. Vamos lá. Introjeção, como o nome já diz, introjeta, engole tudo. Engole todos os ideais do que as pessoas querem para a outra. E esta própria adota de um jeito esses ideais que ela não sabe distinguir o que está sentindo. Ela não sabe distinguir no sentido de estar sentindo de é eu mesmo que estou sentindo isso ou o que o outro quer que eu sinta como ideal para ele.
E aí o Pio já achava o seguinte, que neste estado de você engolir tudo e introjetar tudo, há um risco de deterioração da personalidade da própria pessoa. Naquele momento. Lembra do exemplo que eu falei da senhora, que eu falei que estava angustiada porque não queria admitir que sentia algo dos seus familiares? Claro que ela tem um passinho porque ela já tem uma noção de distinguir, mas ela já estava se sentindo culpada demais. Então, existe um engolir daqui, de um ideal de que você não pode. Ou seja, tem um ideal de que você não está permitido a isso. Tem um risco de que você não se reconhecer, não saber o que de fato está sentindo, ou se na verdade se trata do ideal de que alguém quer que você sinta. Risco da deterioração da personalidade. Uma maneira de que há um obstáculo para o crescimento. Introjeção. Enquanto um é o engolir, o projeção é o colocar para fora. É a tendência a responsabilizar o outro pelo que se origina do seu próprio self. Ah, gente, esqueci de falar, tá? Self para. Fiz uma pesquisa rápida. Self para o Gestalt terapia seria a integração do id mais personalidade mais ego. Tá bom? Self seria a integração desses três, tá? Ou seja, algo se origina desses três, não importa onde, até onde eu compreendi da Gestalt, e projeta no outro como a culpa, a responsabilidade do outro. Ou seja, eu nego minha própria responsabilidade. Eu nego que minha autorregulação, meu auto-apoio para o quê? Eu poder o quê? Alcançar um equilíbrio e uma maturidade psicológica. Ok? Confluência. A dificuldade da pessoa da pessoa reconhecer o limite dela e o ambiente, o que torna difícil o ritmo saudável entre contato ou fuga. Vamos lá, gente. Isso é muito presente no neurótico no sentido de que ou a pessoa não está aberta a novas experiências, não tem contato com o externo, se nega até de boas oportunidades, de boas amizades, de bons contatos, de bons momentos significativos ou não significativos na vida, até mesmo para poder reconhecer o que não te cabe, não te serve. Como também tem aquela pessoa que ela quer absorver todo aquele contato daquela pessoa, ao ponto de muitas das vezes até mesmo cansar. Cansa, é, cansa o contato. Não sei se você já tiver um momento de um jeito até do dia a dia, você fala assim, nossa, mas parece que o contato com aquela pessoa sugou minhas energias, sugou tudo, me sinto cansado com aquele contato constante. Isso que o Pius está colocando-se da confluência, da pessoa saber respeitar essa ideia do limite, que muitas das vezes a falta do crescimento causa essa dificuldade de reconhecer esse limite. Ou é na ausência ou não é no excesso, ok? Que aí é um exemplo de que? De falta de maturidade. Falta de maturidade psicológica da pessoa. Que a gente pode ver aí no dia a dia, nos contatos com as pessoas. A gente sempre tem aquele colega que é muito afastado, aquele colega que é muito, muito, muito pegajoso, né? Tem aquela música do Só pra contrariar, sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não saber. Como é? Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não. Não lembro da música não, mas é uma música bem engraçada, né? Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de. Sai da minha aba, sai pra lá. Não maturo mais você. Da minha aba, tan tan. Um exemplo. Aquela música, apesar de ser engraçadinha, de comédia, a pessoa que faz com que o colega não aguente mais e exija saia da minha aba, essa outra pessoa está o quê? Em estado de confluência. Retroflexão. É o mecanismo de defesa que a pessoa direciona suas energias para si mesma e não para a mudança de ambiente. O que quer dizer isso? Você não se permite, a pessoa não se permite a tentar mudar o contexto da sua vida, do jogo da sua vida. Então, ou seja, em vez dela carregar tudo de uma maneira
regulatória, de sabendo o limite, se trabalhando, se apoiando, ela, em vez de descarregar, botar para fora para se começar o que ter novas experiências, é jogar tudo para si mesma ao ponto de estar naquela situação contida, guardada, ruminante, que não sai, não se trabalha e justamente a pessoa perde a oportunidade de poder amadurecer. Como podemos dizer? Pronto, lembram da primeira parte da aula que eu falei da pessoa que tem uma perspectiva de futuro e fica muito ansiosa? É um exemplo. Ela só gasta energias consigo mesma. Uma direção consigo mesma. E qual é a garantia que você tem de estar tendo uma vida melhor no hoje para ter um melhor futuro? Não tem. Porque não transforma as coisas em volta. Ok? Assim, viu, gente? Essas quatro formas de mecanismo de defesa do neurótico que nega o crescimento pessoal, não é que elas trabalham de maneira isolada, não, viu? O Peirce ele já apontava, elas são dinâmicas, elas são atuantes. Pode ser que elas trabalhem juntas, em conjunto, e tem sim, claro, num determinado momento que se encontra a pessoa. Ok? Quadro, estrutura, corpo. Para Peirce, perdão, como eu já falei antes, né? Estrutura. Temos o corpo, a relação social e a vontade. Corpo, como eu falei antes, para Peirce, mente e corpo não são separados. E reparar em nossos corpos quanto a postura, respiração, entre outros, nos possibilita de aprendermos muito de nós mesmos. Essa parte aqui você já está careca de saber, não precisa repetir tanto. Gente, quanto a gente aprende com nós mesmos, por meio do nosso corpo. Como sabemos que não estamos bem ou estamos bem? Ou como reparamos como a pessoa está ou não, só do jeito dela chegar. Às vezes o jeito de andar, a expressão facial, o tom de voz, a respiração. Podemos entender muito o outro, como também nos entendermos. Eu lembro de uma pessoa que diz assim: nossa, tô ficando com a mão tensa, eu tô vendo que eu já tô entrando em estado de ansiedade generalizada de novo. Nossa, por que será? Por que será? Por que será? Ele já percebia: é, nossa, sou muito agitado esses dias, acho que é por conta disso, daquilo, mas eu preciso também aprender a lidar com isso, porque senão isso só vai me fazer mal. Olha que coisa interessante, a pessoa que percebe o estado do corpo dela já envolvendo a preocupação e vice-versa, já começa a se auto-perceber, se perceber que precisa fazer um trabalho, precisa fazer um manejo para o quê? Se superar. Relacionamento social. Pius considera o relacionamento social como um ambiente muito importante. Acho que ele é muito assim, considera o relacionamento, olha como ele é errado, né? Pius considera o relacionamento com um ambiente muito importante. Ela é inseparável, porém é diferenciada. Olha aqui a ideia do limite. Lembra do limite? Temos que saber o que? Temos que saber o que? Momentos dos encontros e desencontros para saber o que? Qual é a nossa identidade e qual é a identidade do outro. Muito importante. Claro que é inseparável porque a gente, por sobrevivência, necessitamos disso, né? E, claro, é o que nos faz, com esse movimento, a gente poder aprender tanta coisa com o outro, para ter tanta experiência boa na vida e tudo mais. E nos provoca a gente se entender, reconhecer o que nos falta amadurecer, o que nós precisamos aprender, como também a gente poder reconhecer também o que a gente está cada vez mais nos superando e também possibilitar isso ao outro também para reconhecer o limite entre o contato e a fuga no relacionamento com as outras pessoas. Beleza, gente? Corpo, relacionamento, aí vem a vontade. A vontade, do que eu compreendi da melhor maneira possível, espero que ajude a vocês também que vão fazer a leitura do livro, né? Qual é o livro? Vou mostrar aqui, né?
Deste livro... Opa, desculpa. Vou botar aqui a capa, né? Deste livro aqui, né? Do James Friedman, Robert Frager, que fala das teorias da personalidade. Uma dedicada a Peirce. Fala muito dessa parte aqui, ó. A importância de estar consciente de suas preferências e ser capaz de agir sobre as mesmas. Fato, a gente não sabe porquê, a gente passa por certas vontades. Fato. Se você vai, um exemplo, tá, gente? Esdrúxulo. Se você foi beber água, é porque você tem uma preferência por aquela água por passar por uma necessidade que é sede. A essa necessidade de sede faz você ser capaz de agir para atender ou não aquela preferência. Um exemplo. Melhor, vou dar um exemplo melhor. O que o Peirce está querendo dizer é o seguinte, que dá uma maneira melhor para poder explicar a vocês. Que por meio do corpo, da relação social, a ideia da vontade também nos provoca uma conscientização de nós mesmos quanto sermos diferenciados uns aos outros. Nesta diferenciação, a ideia de vontade nos permite a enxergarmos em nós mesmos a liberdade que nós temos, que nos são permitido, uma liberdade que nós temos permitidos de direito a nós. Claro, a gente não tem total liberdade do mundo, não temos isso, fato. A gente tem algumas restrições, mas mesmo com essas restrições, a vontade nos desperta que nós temos uma liberdade, que dessa liberdade nós temos somos tocados por algo que é preferencial, que nos está nos tocando, que está nos manifestando, e que nós estamos em estado de consciência sobre isso, e que nós temos que saber o que fazer com elas e como agir sobre elas. Estou dando uma questão de mais de organismo para poder facilitar melhor vocês. Por exemplo mesmo, vou beber água. O fato de eu agir sobre isso é porque eu parto de uma preferência de escolher entre água e suco, prefiro água, porque eu tenho uma necessidade, que é o que? A sede. Esta sede mostra o quê? Que meu organismo como um todo está percebendo que falta água, falta um componente que hidrate o nosso corpo. Então, nesse conjunto corpo, relação social e vontade, juntos, é o que estrutura a visão de Peirce sobre essa ideia de quem é o sujeito, o indivíduo. E claro, para finalizar, gente, Gestalt terapia e personalidade. Comparado ao próprio behaviorismo, de uma certa maneira, como também a ideia da aprendizagem social do Bandura, Gestalt terapia também não trabalha com a ideia de personalidade porque eles não acreditam muito na ideia de que algo fique fixo, algo torna-se padrão. Eles concordam em que vivemos em constante mudança até chegarmos nesse estado ao qual nos encontramos agora, nessa aula, que é o aqui e agora, essa configuração, esse momento nosso, que dentro de instantes, nosso futuro, vai ter outras configurações. Quais serão? Não sabemos. Mas trabalhar com a ideia de uma personalidade no sentido de fixo não é o que a Gestalt prega. Para eles se importam muito com o momento da pessoa, o estado da pessoa naquele determinado momento. Ou seja, hoje estou num determinado momento. Quem era eu até ontem ou minutos atrás era um outro momento. É isso que a Gestalt terapia trabalha, entende. Essa ideia que ela nega de personalidade, que é ideia de padrão, estado de causa, motivos de causa para aquele padrão. Ela não enxerga que é um padrão, ela enxerga um momento. Momentos os quais eu nego ou não uma experiência do contato com o mundo para eu me permitir ou não a ter uma amplitude da minha
conscientização, uma conscientização contínua, que é a proposta da Gestalt. Entendimento de mim mesmo, do mundo e da minha relação com este mundo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido da melhor maneira possível. Fica aqui essa aula mais uma vez para quem quiser dar uma revisada, quem quiser dar uma elaborada ou quem não teve tempo de assistir a aula, tá bom? Forte abraço e é isso aí.